Que bom que você está ligado aqui no nosso Identidade. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você curta, que você compartilhe e principalmente que você comente aquilo que você está vendo aqui no YouTube, nas nossas entrevistas, porque na verdade não é um programa para mim, não é um programa para você, é um programa para a gente. Nós temos que discutir essa identidade que a gente está buscando, que a gente está encaminhando para a gente poder viver melhor, para a gente poder estar melhor, para a gente poder se sentir melhor, para a gente poder absorver todas essas loucuras que tem e todas as coisas boas também. E coisa boa é quando a gente se sente bem, quando a gente está com uma autoestima pelo menos equilibrada. Nem muito acima para se achar o máximo, porque ninguém o é, e nem para baixo, porque aí não tem sentido. Todo mundo tem o seu valor. Eu estou conversando hoje com a doutora Sandriane Mello, que é uma biomédica que começou com uma história incrível, que depois a gente vai contar. Mas eu quero, a primeira coisa, querida, aqui, primeiro, muito obrigado por você estar aqui. É um prazer estar aqui. É um prazer totalmente meu, porque eu vivo um pouco disso, de me cuidar. Sim. E há bem pouco tempo atrás, até na clínica, sim. Com a Débora, eu resolvi mudar a minha vida completamente. Eu estava numa parada de refrigerante salgadinho, uns amendoins que eu amo, tudo que é crocante, eu pareço um rato, adoro pipoca, cara, né? E na verdade, doutora, eu estava vendo que eu estava não feliz, não é não feliz, porque eu acho que a gente tem outras coisas, mas existe uma coisa que dá uma certa frustração quando você usa roupa larga, é uma delícia, né? Sim. Mas aí você bota uma calça jeans, você fala, não entrou. E daquele momento, para achar uma roupa, você começar a perceber, e eu resolvi mudar drasticamente. Certo. Como é que é esse paciente que chega para você? Normalmente eu recebo pacientes na clínica. Eles sempre vêm já querendo mudar o hábito, né? Emagrecer é a maior queixa deles, porque eles têm muita dificuldade. Às vezes, mesmo fazendo atividade física, mesmo mudando a alimentação, ainda assim eles têm dificuldade. E o que você acha que qual é o ponto dessa dificuldade? O metabolismo, muitas vezes não. Com o passar do tempo, o nosso metabolismo ele vai alterando. Vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Chega uma certa idade da nossa vida que ele fica muito lento. Então, a gente precisa realmente ter o auxílio de ativos lipolíticos, né? Que auxilia no aceleramento metabólico. Isso ajuda com que essa pessoa... o metabolismo ele acelere mais um pouco e volte, pelo menos, a ter um aceleramento maior. Não que ele volte a ser o que era. A ser o que era, porque Porque uma coisa que a gente tem que... Eu sempre falo isso, a gente tem que aceitar o tempo passar. Sim. A idade que a gente tem. Né? A gente Exatamente. tem que aceitar. Quando você acho que dessa aceitação parte muita coisa boa também, né, doutora? Sim. Na verdade, de Sim. você não querer o exagero de ter uma cara de 20 anos e a mão de 60, né? O corpo, Isso. aceitar, não ficar frustrada com um tipo de musculatura que já não entra, que já não Sim. fica bacana. A pele vai perdendo isso. Vai né? perdendo o vigor, né? Vai perdendo a elasticidade, vai perdendo, tudo vai diminuindo. Então, assim, todos os clientes, quando eles chegam na clínica, eles sempre têm uma queixa, autoestima baixa. Eu sempre procuro entender primeiro a história do cliente, né, para poder satisfazer e diante do quadro dele, né, para entregar um resultado que não seja exacerbado, né? Sim. Porque a medicina estética hoje ela está incentivando muito as pessoas a querer realmente mudar a identidade. Nossa, mas era exatamente isso que eu queria falar. Vou chamar de você, porque doutora lá na clínica. Pode ficar à vontade. Né? Apesar de que eu ainda me consultei com ela, mas eu já estou ali, o doutor Paulo me... Não, mas é verdade, é porque na verdade, assim, para mim, me dá uma coisa, é muito doido você ver uma pessoa com uma vivência, com uma história, seja ela qual for. Nem todo mundo nasceu para ser rico, nem para ser bonito, nem para ser milionário, nem para ser famoso, nem para ser... Né? E eu vejo essa frustração das pessoas irem a qualquer preço, em qualquer clínica, e se injetarem coisas que levam à morte. Sim. Né? E que não levam, que não vai dar o resultado, porque eu acho que o trabalho
vem muito de dentro para fora, De e dentro você, pra fora. nesse entendimento de que momento da vida você está. Eu tô assim, muitas vezes eu recebo pessoas que falam, normalmente elas vêm com fotos, né? Olha, eu quero ficar assim, eu quero ficar assim. Com fotos? Com fotos. Eu quero ficar Ela quer ficar assim. igual àquela pessoa? Quer ficar igual, né? E daí eu tenho que entender a necessidade daquela pessoa, vou ver a foto e vou explicar para ela que eu vou atender a necessidade dela, mas ela tem a identidade própria. Eu não consigo mudar a estrutura física dela. Eu consigo melhorar. Mas você está falando, acho que a coisa mais importante que eu ouvi nesse nosso trabalho, nesse podcast, que é ter a identidade própria. A identidade própria. E saber conviver com outro que tem que tem a sua própria identidade. Sim, mas as pessoas elas buscam se espelhar em outras. E assim, eu não acho legal. Então eu tenho que entender aquela necessidade do cliente, entregar o resultado para ele, não exagerado, mas deixando ele satisfeito, mostrando as consequências que pode ocorrer em não abuso exatamente, de qualquer coisa. Em né? excesso de produtos, de qualquer produtos que vai injetar, né? Então, você trabalha com os injetáveis, que chama, né? Injetáveis. O que são os injetáveis? Os injetáveis a gente tem bioestimuladores, preenchedores, tem os ativos lipolíticos para corpo, hoje temos bastante bioestimuladores, a harmonização de glúteo, já existe ácido hialurônicos para corpo também hoje, né? Então eu faço tanto a parte avançada como a básica corporal e facial. A facial eu acho que é a mais... A harmonização. É a mais procurada. É a Só mais que procurada. Você acha... Assim, a minha análise, quando eu vejo, é que parece que está todo mundo igual, né? Sim. Mandíbula, queixo, o nariz... Boca e fox aí... eyes. E aí, como é que a gente consegue reverter um quadro exagerado? Você consegue reverter um quadro exagerado? Depende muito, né? Porque, assim, depende do que é colocado, se é o mais indicado, se é o mais recomendado. Porque, por exemplo, mandíbula, mento e malar são preenchedores específicos. Isso a gente não tem para onde correr. Mandíbula. Malar. O que é malar? Malar, as bochechas? Mento, nariz. Então, assim, são preenchedores específicos. Um preenchedor que eu coloco na boca, no suco, na olheira, eu não posso colocar aqui. Posso até colocar, mas não vai ter a mesma durabilidade, entendeu? Então, assim, o que eu coloco aqui, eu jamais vou poder colocar na boca, no suco. A nossa face, ela é constituída, né, por artérias, veias, então tem todo o planejamento, né, diante daquele paciente. Então, eu faço todo um planejamento, uma boa anamnese, sempre fujo das veias, das artérias, porque quando pega, dá muito extravasamento de sangue. E às vezes o cliente não entende aquele extravasamento, né? E aí é um problema. Porque geralmente essa pessoa que provavelmente vai te procurar, ela está muito frustrada, né? Sim. Ela por está N muito, motivos. ela está muito insatisfeita com ela própria. Com ela mesma. Você faz um trabalho até de psicologia um pouco para chegar a uma história. É necessário, tem que entender a história, o que realmente ela busca, tem que mostrar para ela que nem sempre o que ela busca é o mais indicado e tem que explicar e mostrar realmente que, digamos, por exemplo, um preenchimento de suco, eu faço, mas eu recomendo para ela que vamos fazer o malar também. Porque você preencher só o suco e não preencher o malar, é como se você estivesse camuflando. É uma camuflagem, porque a gente tem o peso do Jaws, mas é a falta realmente do malar. Então, eu tenho que explicar, tenho que mostrar o antes e depois. Você tem que provar que você estudou, né, praticamente. Exatamente. Qual é a idade que mais perigosa em relação a querer resultados mirabolantes do dia para a noite? São as idades mais jovens. Os mais jovens? Mais jovens. Eles querem, assim, mais jovem. Depende muito do que ele busca. Mas, por exemplo, às vezes eu atendo clientes na clínica que eles querem bocas exageradas. Eu até faço, mas eu não faço muito exagerado. Eu tenho que explicar para ele que tem um processo inflamatório, que a gente tem que ir aos poucos, entende?
Então, tem todo... Qual é o maior perigo que você vê nesses injetáveis? De uma pessoa que não tem medida, por exemplo? Como eu falei anteriormente, a nossa face ela é constituída por vasos e artérias. Então, assim, de forma alguma a gente pode colocar produtos pesados em cima de artérias, porque ali vai dar ruim, não vai dar bom. O fluxo sanguíneo, ele tem que correr livre. A gente trabalha com cautela. A gente não pode usar, por exemplo, na região do sulco, tem uma artéria muito calibrosa. Eu não posso colocar um produto pesado ali em cima, porque aquela artéria não vai conseguir não vai conseguir fazer o caminho dela. Então, isso acontecendo, o profissional, ali eu já vou ver, porque muda, a região muda, e havendo um peso ali em cima naquele local, ou qualquer outro local da face. E como é que você se apaixonou por essa história que, na verdade, não é um risco, porque quando a gente faz, né, com seriedade, com todo, se você é, enfim, super indicada, como é que você se apaixonou por essa coisa que, de repente, você vai mexer com tanta coisa da pessoa? Porque o emagrecimento eu quero falar numa outra parte, mas essa parte eu estou vendo, isso não é uma crítica, isso na verdade é uma percepção, né? Eu vi o Estênio Garcia, que é um dos maiores atores desse país, né? Com uma harmonização facial que ele fez de uma maneira que ele mudou. Eu não reconhecia, eu não sabia quem era quando eu vi, né? E um ator maravilhoso, com 91 anos, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Se ele estiver feliz, ele tem o direito de fazer o que quiser. Mas eu pergunto assim para mim, eu fiquei me perguntando, né? Para onde eu vou com uma idade, com uma cara que não condiz com nada, nem com a minha identidade, nem com o que eu fui, nem com o que eu sou, nem com o que eu quero atingir? Para onde eu vou? É difícil você... Não é falar mal do profissional que fez, muito menos dele, ele tem todo o direito de fazer, mas eu fico assim, porque isso acaba sendo... a mídia querer explorar isso para chamar atenção, para ter likes, para ter coisa, é uma coisa. Mas isso acaba influenciando algumas pessoas. Sim, acaba. Que falar, ele fez, eu vou fazer também. Ele fez tal procedimento com tal profissional, olha como ele ficou. Então é isso, as pessoas chegam no consultório, elas já vêm com essas ideias na cabeça. Então, assim, até que você escute o cliente, entenda o que ele quer de fato e mostre a ele que nem tudo que ele vê é o mais indicado, você tem que ter um pouco de cautela ali, porque às vezes você consegue convencer e às vezes você consegue frustrar ainda mais o cliente. Ele quer um resultado. Também é assim, o cliente que nunca fez nada, ele quer uma vez só ir ali e você fazer tudo, deixar a pessoa... Mas eu te falei, o resultado imediato que não acontece. Porque não há acontece. Edema, né? Tem inchaço, tem edema, tem às vezes um roxinho, e tem uma história, né? A história do Botox. Você não pode abaixar a cabeça em 4 horas, ou fazer exercício, ou deitar, ou forçar, ou esfregar, porque a história vai se acomodar no rosto. Exatamente. Né? E assim, para você ter um bom resultado, você não pode ir só uma vez na clínica e não ir mais. Tem um acompanhamento, tem uma rotina já frequente ali. Rotina médica, é uma rotina médica, porque isso é medicina. Porque são estruturas, né? Estruturas, você vai tratando aquela pele, digamos a face, que está incomodando bastante, e com o passar dos dias, o resultado que você vai vendo, às vezes não é o mais esperado, às vezes tem uma deficiência de vitaminas no organismo que não te dá um resultado bom, legal. Nossa, tem tudo isso também? Tem tudo isso sim. Então, assim... E geralmente a responsabilidade cai em cima do médico, né? Sim. Porque se a pessoa não se cuida, se a pessoa não faz o pós-operatório, geralmente é um Tem que ter todos os cuidados. Realmente tem que ter todos os cuidados. Eu te fiz uma pergunta e te cortei e te peço desculpas. Como é que você se apaixonou por essa área da medicina? Na verdade, era assim, eu estava na faculdade, né, eu buscava estágio, na época da faculdade, buscava estágio em outras áreas. E foi muito indicado, foi bizarro, assim, foi muito engraçado, foi até bem bizarro, sabe? Porque o que acontece? Eu pegava a indicação dos professores, até da coordenadora do curso. Eu peguei carta de recomendação para fazer estágio na área que eu queria.
E fui lá, fiz entrevista, tudo isso para estágio, não Qual era? remunerado. Imagem. Eu queria imagem, porque eu queria muito uma medicina nuclear, né? E tentei entrar no Butantan, até, enfim. Tentou tudo. Tentei tudo. E eu tinha tudo para entrar. Resumindo, eu não consegui, de forma nenhuma. E aí eu falei, mas... Aí eu desencantei, né? Eu falei, mas eu tô indo, tô tentando ir para cá e não tá... Aí eu desencanei dessa parte. Falei, não deu, então vamos para outra parte. Uma área que eu não queria era a estética. Não queria a estética. Aí a vida dá muita volta, né? Não queria, de forma nenhuma. E eu achei assim, eu não queria a estética, eu fugia dela e a estética ia atrás de mim. O primeiro estágio que apareceu para mim e que deu certo foi a estética. Na época foi a estética. E foi para lá que eu fui. E fiz o período, né, que a gente tem que cumprir a carga horária da faculdade e fiquei mais tempo e gostei. E daí, naquela época, eu fui vendo protocolos e fui gostando do que eu estava fazendo e fui estudando e fui colocando em prática e fui gostando. E daquele momento, daquela época, aí comecei a fazer cursos e não parei mais. Não parei mais e fui me encantando e fui vendo que eu podia mais e foi isso. E quando você também vai vendo o resultado, a partir do estudo que você está tendo, daquilo que você está aplicando, de como você está fazendo, como o paciente reage, como se é um bom paciente, ou se é um paciente que não ficou bom no dia seguinte, ou depois de 2 ou 3 horas, a pessoa já quer um resultado, já quer uma história. Minha querida, o que é que te frustra mais num paciente? Eu estou finalizando um procedimento. Eu estou explicando tudo sobre um pós, sobre o que a gente acabou de fazer, e eu fico sempre falando e refalando e falo de novo para não correr o risco dele não entender. Por exemplo, eu estou fazendo uma harmonização completa nesse paciente. Houve um extravasamento de sangue, eu peguei um vasinho e é normal que aconteça isso. A gente tenta fugir, mas quando se trata de injetáveis, isso existe a possibilidade. Então, assim, eu explico bem para o cliente, refalo de novo, aí no outro dia ele me liga, ai, doutora, meu rosto está com hematoma, ou então está muito inchado. Isso sempre acontece no dia seguinte. Sim, mas é normal. Mas é normal. É normal, só que as pessoas buscam fazer procedimentos estéticos e não querem ter, digamos, um edema, acha que não tem... Mas você injetou igual dente. Exatamente. Aplica uma anestesia, fica com a boca paralisada, depois vai entrando normal. Exatamente. A gente não coloca produtos não compatíveis com o organismo. Eu sempre uso produtos compatíveis com o nosso organismo. Não, quanto à seriedade, isso né? eu jamais te traria para falar uma coisa dessa se eu não soubesse da idoneidade que a clínica tem, que você tem em relação à responsabilidade que você está lidando com o ser humano, né? Com uma história. E é exatamente isso, em função, principalmente que eu vejo, eu não consigo entender como uma pessoa vai fazer um tratamento, uma cirurgia plástica, e vai primeiro pelo preço. Exato, isso é muito comum. Porque pelo preço, eu vou injetar, eu não consigo entender como que um ser humano, com tudo que a gente tem hoje em dia de explicação, injeta silicone industrial no próprio corpo. Com todas as informações que a gente tem, né? Com todas as histórias que a gente tem, né? Ok, você quer uma boca, né, exagerada, você tem todo o direito de ter, mas existe um outro lado também, que eu acho que é um outro lado que ele funciona como uma roda gigante, né, de alto e baixo, que você sai com a boca que você quer, mas você ouve a gozação da outra pessoa que vê que você está... Porque a nossa referência, né? Eu acho que o brasileiro não tem muito respeito ao direito do outro, né? Tem sempre uma preferência pelo bizarro, pelas coisas, para poder fazer, né? Às vezes eu vejo uma coisa que não dá para entender. Até pessoas com deficiências, né? As pessoas filmando e fazendo graça com problemas sérios, né? Problemas sérios. Aquilo me dá uma...
Eu falei, meu, quando é que a gente vai aprender a não, né, com toda a informação que a gente tem, a não, porque às vezes você coloca uma boca um pouquinho exagerada no corpo, porque a pessoa pode ter uma deficiência na face, né? Sim. Você tem uma cicatriz, você tem o metacril, que era aquela coisa que deixava o rosto duro, Sim, né? sim. E muitas atrizes colocaram metacril Sim. e muitas pararam de trabalhar porque você ficou sem a mobilidade do Sim, rosto. Né? exatamente. Eu tenho um olho diferente do outro. Eu morro de medo de, por exemplo, fazer alguma coisa e de ficar com defeito, porque na verdade eu tenho isso, né? A carne, Sim. claro, você faz um botox, nossa, faz uma coisa aqui para você, né? Para você ter para você se sentir bem. Mas Sim. é óbvio que eu tenho uma idade e eu nunca vou recusar a minha história. Né? Não é questão as minhas rugas, não é nada disso. Você fazer um lifting, né? Você cuidar da papada, agora com esse laser tem Endolaser, né? que é bárbaro, né? É o bom do momento. Que é você faz até blefaroplastia. Sim. Olha, consegui falar blefaroplastia. Blefaroplastia. Tá? Avisa a Suzy Rego que eu consegui falar essa palavra. Que você faz com laser, né? Sim. Que não tem corte, tem muito, mas obviamente eu fico chocado hoje em dia com a história do barriga sarada em 30 dias. Felipe tá aí, né, Felipe? Barriga sarada em 30 dias. Você não consegue, porque às vezes a tua constituição física não dá, permite. Né? Você não tem como fazer. Você tem um rosto muito fino, se você coloca muito preenchedor. Muito preenchedor aqui, você vai ficar com uma cara de... Sim, vai ficar desproporcional, né? Essa proporção é muito difícil, porque essa proporção eu acho que vem do médico, né? Sim. Porque eu posso ter uma visão deturpada da minha história, não? Um pouco. Não, mas é verdade, porque eu vejo coisas que eu falo assim, meu Deus do céu, aonde essa pessoa quer chegar? Porque você fica com uma boca enorme, você fica com um nariz que vai... Se chover, vai entrar água na garganta, você fica com uma coisa e você não tem medida para isso, né? E isso, eu acho que isso cria muito mais frustração do que qualquer outra coisa. Cria. E aí, nesses casos de um excesso exacerbado ali naquela face, a gente vai ter muito mais trabalho para estar tirando, né? Porque o que eu coloco, eu sei retirar. Mas, por exemplo, eu nunca vou colocar nada em excesso, eu sempre vou ponderar, medir, sempre vou fazer tudo proporcional. Mas eu recebo muito pessoas que passou por outros profissionais, que chega até a mim para mim reparar um problema de outro profissional. Aí que está a questão. O que esse profissional colocou? Qual foi o tipo de produto que ele colocou? Muitas vezes o próprio cliente não sabe. Quando ele sabe, quando ele tem um conhecimento, ele passando, sabendo o que foi, eu já vou saber. E é um risco, né? É um risco. É um risco grande, né? Exatamente, é um risco grande, porque às vezes o pessoal pode ter enganado. Muitas vezes eu sempre pego o BO dos outros que os... É outra coisa que eu até decidi fazer uma outra pós, porque eu pego muito BO dos outros. Passa por outros profissionais que tudo tem que ser com cautela. Tudo tem que ser com cautela para ter um resultado bom. Eu estou falando isso aqui, gente, eu quis trazer a doutora Sandriane para cá, porque na verdade, assim, é muito bacana você estar muito bem, né? Mas eu acho que esse bem, ele vem de dentro, né? Depois de tudo que a gente passou, depois de tudo que a gente passa, depois de todas as frustrações, você tem uma dívida, você tem uma separação, você tem uma perda na família, você muda de casa, não é mais a casa que você quer, o seu carro foi roubado, o celular foi roubado, ou seja, você tem um comportamento que não dá para negar hoje em dia, não dá para a gente sair com o celular na rua, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, ou em Ipanema, ou seja lá onde for, com o celular na mão, porque as pessoas estão roubando o celular. É um comportamento que a gente tem que entender até a hora que a segurança pública, se um dia tentar resolver essa parada. Quando você fala em
nessa harmonização facial, que muita gente chama de demonização facial, porque as pessoas ficam realmente... esse comportamento, procura saber qual é a tua identidade, o que você quer passar, o que você é, né? Nada que vem de fora para dentro Sim. é bacana. Não. Né? Nada que... Quando você se sente bem, existem... a galera plus size, que é bárbara, muito mais feliz, muito mais história. E aí que eu queria fazer essa história, porque eu conheço, enfim, conheço gente de A a Z. E eu percebo que as pessoas mais velhas, as pessoas plus size, as pessoas fora de um padrão que foi criado e que você tem que seguir, são muito mais felizes. Sim. Isso Sim. vai muito pela primeira coisa, que é o emagrecimento, né, Zé? Isso mesmo. Muitas vezes eu recebo muita pós-bariátrica em clínica também. Normalmente cirurgias de buco também recebo bastante, então eu tenho que entender todo aquele contexto ali, porque a busca, né? E eu já, quando ela fala, perdi bastante peso, ou então estou com dificuldade de perder peso, eu já tenho em mente o que está acontecendo. Então, eu já tenho um protocolo, já monto o protocolo para aquele cliente e eu sempre vejo bons resultados com os ativos lipolíticos, seja ele intramuscular ou subcutâneo, sempre tenho bons resultados. Existe um período que você tem que acostumar o corpo do emagrecimento? Ou seja, eu emagreci em 60 dias, 90 dias, quanto mais eu tenho que... Eu cheguei no peso que eu queria, então eu tenho que ficar mais quanto tempo para o meu metabolismo entender aquele corpo? Essa mudança é uma mudança, ela não é difícil, porque muita gente consegue, mas ela é uma mudança bastante complicada, porque você tem que mudar o seu comportamento para você atingir a identidade nova que você quer. Sim. Né? Normalmente as pessoas, quando elas são sobrepeso, elas têm uma dificuldade, seja ela falta de água, uma delas, porque não vai o líquido que aquelas pessoas tomam não vai fluir, né? Não vai entrar, mas vai ficar. Então, assim, a falta da água, pessoas que têm compulsão por doce, por massa, que bebe bastante, cerveja principalmente. Cerveja principalmente, porque tem muita fermentação nas cervejas. Então, assim, eu tenho ativos lipolíticos que têm inibidores para o doce, para a massa. Nossa, você podia tomar vários desses ativos, inibidores para o doce. Ajuda. Olha, eu estava falando aqui com o Marcelo está falando, está todo mundo tomando... Não, o Márcio toma café sem açúcar, que para mim o auge da espiritualidade. Café sem açúcar. Café tem que ter açúcar. Precisa ser muito macho para tomar café sem açúcar. Sem açúcar. Deus do céu, eu amo café. Eu adoro café. Eu tinha um outro programa que eu fazia, fui na bolsa de café em Santos e um barista me ensinou. Era um senhor que passa o café, né? Você coloca o pó, passa a água não pode estar, ela tem que estar fervendo, mas ela tem que desligar. Aí quando as bolhas abaixam, você passa uma, deixa coar, passa a segunda, deixa e serve o café. Minha mãe fala, ai, que café maravilhoso. Mas café sem açúcar, eu vou te contar. Eu amo açúcar. Me dá esse inibidor para eu sentar no inibidor, porque pelo amor de Deus... Depois você vai lá na clínica que a gente vai fazer sim um protocolo. E esse inibidor de açúcar, gente, esse é um assunto que me interessou muito. Sempre. As pessoas quando estão sobrepeso, um dos principais fatores delas é o açúcar, tá? O doce. Isso tudo eu tenho que fazer algum exame? Assim. Não, ela já tem isso. Não, Tigo, eu chego lá e falo assim... Não. Eu vou chegar, você sabe que eu vou te procurar amanhã, 7 horas da manhã, falar, eu quero inibidor de açúcar, pelo amor de Deus. Ele inibe, literalmente. Mas eu tenho que te levar algum exame? Você pede algum exame? Não, porque existe algum protocolo? Quando o cliente chega na clínica, que eu vou fazer eu faço algumas perguntas, eu preciso entender o histórico desse cliente, seja ele do que for, aceleramento metabólico, ele está sobrepeso, eu tenho que entender a história dele. Sim. Só que eu atendi uma cliente que era muito engraçado. Eu fazia tudo certinho. E ainda adicionei adicionei massagens para ela. E ela começou a secar. Do nada, ela começou a engordar de novo.
Aí eu, mas o que tá havendo? E ela não falava. E eu fazendo tudo certinho, ela não falava. Não, doutora, eu tô fazendo a dieta, tô comendo tudo certinho. Aí eu falei, mas tem alguma coisa errada. Você tá tomando água? Tô. Você tá fazendo a dieta certinho? Tô. Tá fazendo atividade física? Tô. Mas tem alguma coisa errada, porque você tá ganhando peso. Na verdade, você foi educada. Tem alguma mentira aí, né? É. Tem alguma mentira. Por gente, não dá pra gente mentir pra E gente daí, mesmo, né? ela me falou. Ela teve que confessar porque estava Ela errado. teve que confessar. Eu tinha uma arma na cabeça, falei, você me conta. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque estava tudo indo certo. Se você está aumentando o peso, você está fazendo tudo, eu tenho que entender o que realmente está acontecendo. Você está bebendo? Está tomando cerveja? Aí ela falou, não, doutora, é que eu não estou aguentando, eu estou comendo 3, 4 barras de chocolate na madrugada. Pronto. Como se a madrugada não contasse no dia dela. Ela levantava e comia doce em excesso. Então, tudo que a gente estava fazendo não adiantou. Foi por água abaixo. Aí ela falou, eu não consigo ficar sem um doce. Eu controlei até um certo tempo. Mas ela não me falou no começo que ela era compulsiva por doce. Então, quando o cliente já fala, eu já tenho um ativo lipolítico específico para aquilo. Eu já vou injetar aquele ativo lipolítico que vai inibir a vontade de comer o doce dela. Eu tenho 2 pessoas. Eu tenho um grande amigo meu e a minha diretora que com chocolate você compra tudo. Eles passam Pix para você, passam para casa, fazem... Você dá um chocolate, eles ficam... Porque essa história de que o chocolate vicia... Tem agora uns bombons que não são mais bombons, é chocolate, é um sabor de chocolate... Você vai sabendo, né? E assim, como a Anvisa, ou seja, não teria que ter já isso lá atrás para a gente poder entender e optar. Eu posso comer, não posso? Pode comer. Eu posso ser gordo, eu posso ser acima do peso, eu posso ser o que eu quiser. Você só não pode comer demais. Não, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Mas assim, eu acho que a gente teria o direito de saber, né? Sim. Isso aqui tem... Isso aqui não é chocolate. Exatamente. Isso aqui é sabor de chocolate, que já entra um condimento, uma história, mas é outra. Eu soube disso agora há pouco tempo. Eu não sei se vai dar tempo nessa encarnação, mas eu estou mudando muita coisa. O café com açúcar, vou tomar, seu Márcio. Não quero nem saber, vou tomar. Eu vou tentar com o inibidor dela. Aí se eu conseguir, Marcelo... Você também vai tomar. Marcelo adora café com açúcar. Enfim, mas é claro que um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não tem problema. Mas eu vou te dizer uma coisa. E eu vou falar para vocês também. Eu não sou exemplo para ninguém, eu não sou dono da verdade, eu não sou melhor do que ninguém. E é exatamente essa vontade de fazer isso quando eu tomei a decisão, na verdade, o meu cabeleireiro Falks, que me apresentou a Débora, que é da clínica, que trouxe você, que me indicou você, eu fiz tudo em um dia só. A minha geladeira não tem água para beber, porque eu falei, não, agora eu vou entrar numa dieta cetogênica para fazer bacana, para eu perder um peso, para eu fazer uma coisa, só está faltando exercício físico, mas eu não estou com tempo, acho que entre 12:30 e 6 da manhã eu consigo malhar e ficar igual o Felipe. E tomar bastante água. Que eu jamais vou ficar, porque só na outra encarnação que eu não vou conseguir. Vocês vão conhecer o Felipe, vocês vão ver o que eu estou falando. E na verdade isso é para você entender que, cara, não tem nada melhor do que a gente ser a gente mesmo, né? Do que a gente estar feliz com aquilo que o nosso corpo pode produzir. Eu tenho a Dani Rudes, que é uma amiga minha, que é uma modelo plus size, ela é de uma felicidade, de uma tranquilidade, porque você não precisa entrar em padrão nenhum, você não precisa entrar em lugar nenhum. Basta você ser, eu penso assim, eu já falei isso com a Suzy, né? Eu passei por uma situação que eu podia ter perdido a vida. E nada é melhor do que você ser saudável. Nada. A beleza, né? Ela é muito... É um leque muito grande. O que você acha bonito, o outro não acha. O que eu acho bonito, você não acha. Saudável. Né? E é muito louco isso. Essa tua responsabilidade é muito louca, porque... não vai pelo que você acha bonito, né? Vai pelo que a pessoa pode ostentar
Ostentar no sentido Sim. ter no rosto dela, no corpo De dela. melhoria. Né? Sim. Não adianta você fazer, porque você vai ser alvo de uma sociedade que não tem educação, que não sabe o que é Isso. democracia e que vai te colocar em todos os lugares. Porque assim, se você faz 10 que dá certo, tudo bem. Mas se você faz um que dá errado... Tony Ramos falou uma coisa para mim maravilhosa. Você faz 9 novelas que são um sucesso. Você faz uma que é um fracasso e você vai ser... você é penalizado por aquilo. É a coisa que a gente fala de não ter uma proatividade em relação a você reconhecer uma coisa boa que seja no outro. Uma coisa boa que seja no outro. Nossa, tá bacana. Nossa, tá assim. Nossa, você tá assado. Sim. Muitas histórias, muitas mulheres e muitos homens também, muitos seres humanos passam por esses exageros, arriscam a vida Sim. em função de um relacionamento abusivo, de uma falta de carinho de um pai, de uma mãe, de uma crítica excessiva. Sim. E vão buscando coisas para suprir, para serem amados e acabam se deformando. E tem coisas que você faz e que não dá para reverter. É verdade. Tem muita coisa que você, nessa pós mesmo, está vendo isso, né? Sim, exatamente. Tem coisas que você faz, deu certo, tudo bem, mas se deu errado, não dá ruim. Dá ruim. Eu adorei conversar. Agora eu vou chamar de doutora. Não, agora me conta. Você é biomédica? Sou bióloga, sou biomédica, trabalhei por mais de 10 anos como técnica de enfermagem, sou pernambucana. Seu pernambucano é maravilhoso! É maravilhoso! E é isso, sou biomédica esteta, sou especialista na parte facial e corporal, do básico ao avançado. O corporal, o avançado é o quê? São as técnicas de ROF, de fios, de rinomodelação. Rino nariz, né? Rino nariz. Fox eyes, levantar a sobrancelha, todas essas técnicas mais avançadas. Tudo com uma medida, tudo por favor, para você não perder. Com bom planejamento. Agora vamos para a pergunta bem pessoal, tá? Tá. Se você não quiser falar, não vou responder, não tem problema nenhum. Tá bom. Uma filha, um filho. Mãe, eu vou fazer, como é que chama? Um procedimento. Um procedimento facial. Não passei por essa experiência de harmonização, mas passei pelo procedimento que eu coloco piercings também, né? Eu sou body piercing também. Então, o que acontece? Gente, o que ela não é, né? Porque, olha, Sim, tenho bastante habilidade na parte Graças a Deus. Na parte de injetáveis, de perfuração, tenho um pouco de conhecimento. Minha filha chegou para mim e falou: mãe, coloca um piercing no meu nariz. Aí eu coloquei, né, no nariz. Aí depois ela foi pedindo na orelha. Aí depois ela queria que eu colocasse no umbigo. Aí ela me pediu um piercing. Eu não lembro onde que foi. Eu não precisa nem falar, mas aí... Não pus. Ela saiu, voltou com todos que ela imaginava e ela colocou todos os piercings possíveis. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, meu Deus, é melhor eu fazer do que outro profissional fazer, porque eu sei fazer, eu sei o que eu estou fazendo. Aí ela chegou, mãe, eu coloquei aqui, coloquei ali. Aí quando eu fui ver, eu fiquei assim, sabe? Mas a parte de harmonização, de preenchimento, elas ainda não estão nessa parte, não. Eu tenho 3 meninas, todas maiores. 3? 3 meninas. Gente, é o inibidor de açúcar? Que máximo. Pode ser. E aí, nessa juventude, da idade delas, todas maiores, Todas maiores. Mas você vê muitos... Quando você vê agora, fofoca. Momento fofoca. Olha para quando você vê um absurdo assim numa amiguinha delas. Eu fico louca. Você fala? Falo. Fala? Falo, sim. Você tá feia? Você tá demais? Eu falo, mas assim, a parte que mais mexeu comigo, assim, né? Eu tenho 2 meninas gêmeas. E aí elas tinham cabelo na cintura, né? E aí elas foram cortando. Quando foi um dia, uma chegou com a cabeça aqui raspada. Depois do outro lado. Aí quando ela passou no vestibular, ela rapou a cabeça inteira. Eu quase morri. Mas isso na tua filha? Na minha filha. E as influências das amigas
para ela é uma coisa que te assusta hoje em dia? Muito, 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 muito mesmo. Assim, é uma coisa que eu acho que perdeu muito, a juventude perdeu muito, sei lá, não é como era na minha época. A espontaneidade, talvez? Tá muito aberto, né? Assim, às vezes eu fico um pouco assustada. Muito rápido as coisas? Muito rápido, muito rápido. E a gente vê tudo, né? Mas você não quer pro teu filho coisas que você vê nos outros, você não quer. Você quer sempre tá ali zelando, em relação né? a abusos, não em relação a direitos. Abusos, né? Essas coisas assim um pouco exageradas, né? Eu fico sempre tentando controlar, mas às vezes não dá. Tentando, eu acho melhor eu encaminhar, né? Você como encaminhar. uma profissional, você Sim. dá para chegar e falar, ó, isso vai dar ruim. Eu sempre falo. E assim, quando você explica, eles não entendem, né? Ou não querem entender. Mas aí deixa seguir, que aí as coisas tudo com o tempo vai se encaixando. Eu não ia conseguir ser pai. Eu ia falar, você não vai colocar! Aí e acabou. Você imagina duas gêmeas Nossa, teve uma época. É uma assim, gangue, né? É uma gangue. Contra só você. Uma fala, a outra concorda e você fica ali, sabe? É complicado. Eu passei por uma fase bem complicada, mas passou. Passou. Querida, espero que você continue nesse trabalho com essas histórias. E você, Sim. Cuidado com essa identidade que às vezes não é sua, porque às vezes faz uma coisa e fala, eu não gostei. E aí toca tirar, e toca fazer, e toca. E aí você entra no risco de dar alguma coisa errada. Eu já fiz coisas que não deu certo. E, nossa, eu quase virei um japonês uma vez. E aí comi muito sushi, faria arigatô, porque eu era um japonês. Depois eu te conto. Gente, espero que você tenha gostado desse papo delicioso com a doutora Sandriane Mello. Aqui o Identidade, a gente não quer cagar regra, a gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente não quer ditar nada, a gente não quer ser melhor do que nada, a gente quer dar uma oportunidade da gente poder conversar sobre o que está acontecendo no momento, sem julgar ninguém. Desculpa se a gente julgou, não é a nossa intenção, é porque a gente vai conversando, vai fazendo, cada um tem um direcionamento de vida que a gente não tem. Vai fazer o quê? Né? Erramos muito, a gente vai errar muito, mas você pode ajudar muito mandando pauta pra gente. Identidade, você já sabe, né? Você tem que compartilhar, curtir e comentar. Principalmente comentar. @Eduardo Martini, com I no final. Até engasguei. E o dela? E o seu? Você tem? O meu é @Sandriane Biomelo. Sandriane? Meu Instagram, isso. Sandriane. @Sandriane Biomelo. Biomelo? Biomelo. Biomelo. Bio de medicina e Melo meu sobrenome. Biomelo. Arrasou. Sandriane Biomelo. @Sandriane Biomelo. Isso Adorei. mesmo. Gente, a gente volta, com certeza, com mais coisa para você. Obrigado pela companhia. Até já.